Gente, escuta só essa história aqui. Minha irmã gerou um monstro. Olha o que ele fez com a própria avó, ou seja, com a minha mãe. Gente, essa história é bem pesada. Olha só o que esse menino aprontou. Morávamos meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. E eu era a irmã mais nova e a minha irmã mais velha, com 17 anos na época, ela engravidou. Meu pai ficou muito bravo, muito bravo. Queria mandar ela embora, mas aí, enfim, a minha mãe conseguiu contornar a situação e ficou tudo bem. E a criança foi crescendo. Só que essa criança, gente, vocês não têm noção do que ele aprontava desde pequeno. Na escola, sabe, de pequenininho já, no jardim de infância, no pré, crianças, ele, pelo das meninas, ele, depois quando ele foi crescendo um pouco, ele das meninas. Aí as professoras reclamavam, aí quando ele estava maior, já no segundo, terceiro ano, ele já foi expulso porque ele rasgava a blusa das meninas, entrava no banheiro das meninas, rasgava a blusa delas e colocava cola na cadeira dos professores. Quando foi crescendo mais, foi ficando pior, né? E aí quando ele chegou com uns 15, 16 anos, já estava no ensino médio, nossa, ele entrava na casa das vizinhas, sabe? E cachorros, deu veneno para um dos cachorros da vizinha, e foi um auê, gente, ele só aprontava, assim, coisas graves, sabe, ele fazia. E ele tinha uma vizinha que ela criava galinhas, ela tinha um galinheiro. Ele abriu, gente, o galinheiro, soltou todas as galinhas, foram pra rua. Foi uma loucura. Nossa, mas ele aprontava, sabe? Pegou o cabelo da menina, cortou o cabelo da menina, e a mãe foi lá reclamar. Olha, foi uma loucura. Aí meu pai falou, vamos trabalhar comigo para você ter o que fazer. Só que ele não trabalhava nada, ele ficava lá deitado, sabe? A gente morava num lugar mais rural, assim, sabe? Tinha um monte eram sítios, né? Casas, assim, igual fazenda. Então, tinha muitos animais, meu pai trabalhava na roça, e era roceiro, né? E ele levou ele pra ajudar na roça, mas ele não ajudava, ele ficava lá aprontando, né? E aí, por fim, que passou, né, um tempo, e a minha mãe, ela ficou, infelizmente, ela estava com câncer, e ela estava assim, ela foi internada e fez todos os tratamentos, mas já tinha pego no corpo todo. Então o médico falou, olha, não adianta ficar judiando dela com a químio, porque só vai judiar, ela tem pouco tempo de vida. Então leve ela para casa, para ela curtir a família enquanto ela tem tempo, não sabemos quanto, mas, né, infelizmente está no fim. E foi um choque para a família, foi muito triste, enfim. Meu avô não tinha quem ficasse com a minha mãe em casa, a gente trabalhava, né, meu pai tinha que trabalhar, eu, minha irmã. E aí meu sobrinho já estava grande, e aí falamos para ele cuidar da minha mãe, né? Porque já estava com 17 anos, então, tipo, não ia fazer nada, né? De aprontar mais com a avó. Só que não, né, gente? Aí ele ficou. E aí a minha mãe já não falava mais. Ela não conseguia mais falar. E quando a gente chegava, ela só chorava. Ela estava muito estranha. E a gente perguntava para ele, por que ela tá chorando? Ah, não sei, ela fica chorando aí, fica gemendo, acho que tá com dor. Eu dou os remédios para ela, mas não sei o que tá acontecendo. E ele muito frio sempre, né? Uma coisa, sabe? E aí a minha irmã falou assim, bom, passou um mês e a minha mãe tava piorando, tava ficando mais triste, só chorava, e ela não falava nada. Ela não falava porque ela não conseguia e também assim, não fazia gestos, nada, ela só chorava, o tempo todo chorando. A gente falou, tá com depressão, né? Mas aí nós pensamos, vamos colocar a câmera, porque esse menino, ele é tão terrível, vai que ele tá judiando dela, né? Então vamos colocar a câmera. Infelizmente a minha irmã gerou um filho assim que era um monstro mesmo. Então ela sabia o que ele já tinha aprontado, e aí ela falou, olha, eu sou mãe, mas eu vou pôr uma câmera, porque pode ser que o fulano esteja não cuidando dela. O que a gente pensou é que ele não estivesse cuidando dela, ou que ele estivesse deixando ela sem o remédio, porque ela tomava um remédio antidepressivo. Então a gente estava pensando todas essas coisas, sabe? E aí, antes fosse isso, né, gente? Aí a gente colocou lá a câmera, e quando a gente foi ver, nossa, vocês não têm noção do que ele estava fazendo, gente. Misericórdia. Já no primeiro vídeo, a gente já viu ele colocando na boca dela o negócio lá dele, que eu não posso falar aqui, né? Ele colocando na boca. A força pegava a cabeça dela, e ela velhinha, né? Ela já estava velha. Abaixava a cabeça dela, acho que doía a coluna, e colocava lá. E ela na cadeira de roda. Fora as outras coisas, os outros vídeos que a gente viu, ele fazendo de tudo com ela, gente. Vocês não têm noção. Eu não posso nem falar. Assim, forte. Com a minha mãe. Quando a gente viu aquilo, imediatamente, assim, eu falei pra minha irmã,
você vai chamar a polícia. Imediatamente, a minha irmã falou, infelizmente, não tem como mesmo deixar uma coisa dessa passar. Infelizmente é o meu filho. Ela foi lá, falou com ele, falou que tinha visto tudo. E que ela não ia pôr a mão nele não, mas que ele não era mais filho dela. E que ela não queria mais saber dele, que ela estava decepcionada, que ele já tinha aprontado muito para a vida dela. Mas fazer isso com a mãe dela, com a própria avó, já era demais. Então ela ia entregar ele na polícia. Só que como ele era menor, sabe que não fica muito tempo, né? Não vai rolar muito não. Mas enfim, ficou, né, lá preso lá dos menores. E logo a minha mãe veio a falecer. Ela não aguentou muito mesmo, porque depois de tudo que ele fez com ela, ela piorou, né? Depois de uns 2 meses que ele foi preso, ela faleceu. E foi muito triste pra nós, né? E aí, passou o tempo, ele saiu, porque fez 18 anos, né? Infelizmente a lei é essa. E ele saiu e ninguém quis saber dele, nem a mãe. A gente não sabe aonde ele está, né? Porque quando a mãe falou que não queria saber dele morar com ela, e eu também não, e ninguém quis, né? Todo mundo muito revoltado com ele. Eu não sei o que aconteceu com ele. Ele saiu, falou que ia se vingar de todo mundo, mas não sabemos pra onde ele foi, se foi pra casa. Assim, a gente ficou sabendo mais ou menos que ele tava por aí na casa de algum amigo, mas deve estar se envolvendo já com coisa já pesada, né? E o fim dele vai ser na cadeia mesmo, né, gente? Não tem jeito. É uma pessoa que não tem muita esperança, não. Tudo que ele fez desde pequenininho é uma coisa que só por Deus mesmo. E assim, muitas pessoas acham que a gente não deveria largar, mas não, é só vivendo, né? Só você vivendo na pele pra você poder julgar o que foi feito com o que a gente fez com ele, né? Só você vivendo na pele, você vendo o vídeo que fizeram com a sua mãe, aí sim você vai poder julgar. Mas foi forte, né? E essa é a nossa história. Isso já se passou 3 anos, não sei onde ele tá, não sabemos onde ele está. E eu nem quero saber. E essa é a minha história, a nossa história. Caraca, gente, que bizarro uma pessoa fazer uma coisa dessa com a própria avó. E desde pequeno, né? Ele já era errado. Então, por aí a gente assistia. E eu fico imaginando a coragem de uma pessoa fazer uma coisa dessa. Mas eu acho que a pessoa já nasce assim. E é complicado. Mas essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Vou deixar a arroba dela pra você seguir lá no vizinho. Curte, comenta, compartilha. É um prazer ter você aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.